Aí, voltou a imagem de vocês. Tá ótimo. Escutam bem, perfeito. Vou fazer a partilha de ecrã, de tela, para vocês verem o que eu estou vendo aqui. Conseguem ver bem o meu computador? Sim, tá perfeito. Ok. Então, vamos lá. Bom dia a todas, né? Hoje eu venho apresentar o trabalho que realizei como etapa de conclusão da graduação em Serviço Social, que teve como tema o contexto da perspectiva da educação democrática e o olhar sobre o desenvolvimento da autonomia de crianças e adolescentes, né? E foi construído sobre orientação da professora Andrea Fuchs e recebeu o título de Educação Democrática, uma experiência etnográfica em escolas que educam crianças livres. Okay. Então, nós assumimos como problematização a convergência dos direitos da criança e do adolescente, assim como a prerrogativa... Falhou um pouco o áudio? Ou não? Não estou ouvindo vocês. Tá ótimo. Pronto. Assim como a determinação referenciada, né, nos principais documentos com relação aos direitos da criança e do adolescente, que garante que fala sobre a liberdade de participação ativa deles nos assuntos que lhe dizem respeito, e também a afirmativa de uma educação de qualidade que lhes assegure uma formação para a cidadania. Trouxemos também uma perspectiva da educação básica, ou seja, a etapa que a criança e o adolescente passam na escola como uma etapa fundamental para a formação de sujeitos participativos, e fomos buscar referências, né, de uma perspectiva de educação que é a escola, que tem nas escolas livres e nas escolas democráticas, que estão na contramão do que está posto, né, das escolas convencionais, porque elas se aproximam de valores que envolvem as crianças na prática da autonomia e na escolha das escolas, nas decisões do cotidiano do ambiente escolar, e propõe uma nova cultura de aprendizagem e de educação. Como questões centrais desse trabalho, né, direcionamos algumas questões na aproximação com essas escolas inovadoras, né, que foram o que podemos integrar dessas escolas ao nosso cotidiano, ao nosso projeto de sociedade, como fazer das escolas do modelo formar os ambientes democráticos, né? Quais valores e práticas são comuns nas escolas que têm como prioridade o desenvolvimento da autonomia e do protagonismo? E como essas diferentes experiências podem contribuir para inspirar uma nova educação? Então, conduzido por essas questões, tivemos como objetivo central, objetivo geral, analisar as contribuições das experiências de educação democrática para o desenvolvimento da autonomia e do protagonismo de crianças e adolescentes no âmbito de qualificação das escolas do modelo tradicional. E para alcançar esse objetivo, escolhemos os objetivos específicos de identificar as políticas e os princípios que relacionam o acesso dos direitos de participação e gestão democrática nas escolas brasileiras. Segundo, analisar as características das experiências de educação democrática que constroem o acesso aos direitos de protagonismo e autonomia dentro do processo educativo. E, como terceiro objetivo específico, apontar as aprendizagens nas escolas democráticas que têm potencial de contribuir para a qualificação das escolas do modelo tradicional, né? Adotamos como base de estudos a pesquisa qualitativa, né, através de uma abordagem etnográfica, onde analisamos elementos da cultura escolar, utilizando um olhar crítico, os elementos de descrição e interpretação dos significados do que acontece nesse ambiente, e apoiado na experiência empírica de imersão no cotidiano dessas escolas que
estão localizadas em 3 países diferentes, que foram a Escola Nikola Tesla, na França, a Escola Calaulet, em Barcelona, na região de Espanha, e a Escola da Ponte, em Portugal. Então, em termos metodológicos, né, a gente manteve a centralidade na observação participante e no registro em diário de campo. Bom, essa foi a primeira parte da apresentação, né, mas apresentar assim como que se estruturou, e entrando então na discussão que foi feita durante os capítulos, o próprio objetivo proposto pelo trabalho, né, a falar sobre protagonismo estudantil, nos conduziu inicialmente a uma reflexão sociohistórica, né, sobre o reconhecimento da infância e da adolescência e o processo de escolarização. Resgatamos algumas construções sociais que estão em torno deste recorte e identificamos como que se deu o modelo de educação tradicional, né, que tem atuado sobre um pensamento moral centrado no papel desempenhado pelo professor como detentor do poder e do conhecimento, que se apropria de um formato hierárquico, que ignora a identidade da criança e do adolescente como sujeitos possuidores de interesses e de escolhas no próprio processo educativo. E também comentamos, né, discutimos a evolução do conjunto de direitos que elevou as crianças e os adolescentes a um patamar de sujeito de direitos, né, que foi fundamental para romper com a história, né, de que eles eram objetos de intervenção. Ou seja, a gente também destacou a escola enquanto um espaço fundamental para a apropriação de direitos e o esforço para ampliar a educação básica, então, se implica numa necessidade de adentrar no terreno dessas práticas e vivências que sejam difusoras de uma cultura de participação e de uma formação para a cidadania, conforme preconizado pelo ECA, pelas Nações Unidas e demais documentos bases, né, inspirados numa nova cultura de adolescência, de infância e adolescência, né? Ou seja, requer que a gente forme cidadãos não apenas conscientes dos direitos e deveres, mas que os incorporem a partir de experiências concretas no cotidiano. E avançando, então, na discussão sobre o que sustenta a perspectiva da educação democrática, né? Vimos que está inspirado no movimento de renovação escolar, que ele se inspira como um movimento de renovação escolar, que se inseriu numa consórcio histórica de divergência e inovação no campo pedagógico, mediante a exigência, né, da autonomia das crianças sobre seus próprios corpos e suas necessidades, né? Rejeitando a execução dos mecanismos disciplinares de subordinação que são comuns nas nossas escolas tradicionais, né? Os diferentes autores que nós estudamos, que foram citados durante a pesquisa, né, como Tolstói, Korczak, Neal e o Yakovitch, que foram os fundadores das primeiras escolas democráticas, mantiveram essa crítica ao modelo escolar tradicional, porque ele foi constituído num tempo que o mundo ainda não era democrático, né? E, entretanto, ele se mantém até hoje como predominante, hegemônico nesse sistema no mundo todo. Então, eles acreditam que esse sistema regular, ele não contempla as necessidades educacionais na atualidade, né? E todas essas importantes mudanças sociais que nos levaram até a atual sociedade democrática precisam encontrar sua expressão no ambiente, na área pedagógica, né? E a escola que veio dar conta desse desafio recebeu o nome de Escola Democrática, né? Que possui uma estratégia político-pedagógica de práticas que privilegiam o protagonismo e recuperam o sentido democrático da escola, desenvolvendo a autonomia dos estudantes.
Bom, na parte que a gente encontra mais o suco a cereja da nossa pesquisa, né, também, que é a parte de análise e discussão, que se encontra no capítulo 4. Nós apresentamos as escolas, né, utilizando características, categorias, porque cada experiência se deu de uma forma diferente, né, cada imersão teve suas características, mas a gente buscou descrições semelhantes para descrever os espaços e as rotinas, né, para revelar como que se dá a dinâmica pedagógica de cada instituição. Utilizamos como referência os elementos que são invariantes em todas as escolas, né, que a gente conhece tradicionalmente, que é a divisão do tempo, a organização do espaço, como que são as salas de aula, como que se dá o ambiente escolar, e as relações didáticas, que são metodologia de aprendizagem, o currículo, a seriação, a avaliação, a própria estrutura organizacional da escola, né? E nesse percurso investigativo, observamos um cotidiano que coloca em prática momentos de debate, de decisões coletivas, de tomada de posições cooperativas e de escolhas, né, que são muito importantes para a integração dos grupos e para a utilização dos espaços. Numa ideia, no capítulo está bem descrito, mas numa ideia de síntese, né, a gente construiu um quadro sobre essas escolas, né, com as palavras-chave assim, de cada categoria, de cada característica descritiva que a gente utilizou. E apesar de que a gente encontra um universo bastante diverso de elementos, né, eu vou destacar algumas referências sobre cada um que eu encontrei durante a experiência. Então, com relação ao tempo, né, de como que se divide o tempo, eu destaco a organização da Escola da Ponte, né, que durante todo o percurso, o tempo que os alunos estão na escola, né, é totalmente decidido e organizado pelo próprio estudante, né? Ele possui um itinerário individual de aprendizado que é construído em conjunto com o educador, que é um educador mediador, e ele tem seus objetivos a serem alcançados, então ele organiza por dia da semana e os horários, como que ele vai estar na escola, no ambiente da escola, para cumprir esses objetivos, né? Então é integralmente organizado pelo estudante. Com relação à organização do espaço, eu destaco a escola francesa Nikola Tesla, que possui salas e ambientes bem amplos, bem diversificados, com mesas circulares, com diferentes tipos de materiais disponíveis e recursos assim que estão à livre disposição dos estudantes, né? Não necessariamente estando sob um controle ou sob aprovação de alguém para que pegue esses recursos, para que utilize esses materiais. Sobre a organização curricular, né, que envolve a questão de disciplina, seriação, como que se organizam os grupos e como se dá a avaliação. Eu destaco a Escola Calaulet, que é da Espanha, onde as áreas, a organização dos projetos se dão por áreas de conhecimento, né, como área artística, área linguística, área da lógica e matemática, áreas do corpo, ciências biológicas. Então, não se organiza nunca por disciplina, né, se é arte, se é física, se é química, independente da idade dos grupos, sempre por áreas de conhecimento, né, por temas de afinidade daquela área de conhecimento. Os grupos estão organizados por fase de desenvolvimento, então numa mesma sala a gente encontra crianças de 6 a 9 anos, no outro grupo de 10 a 12 e os mais velhos, né, que são de 14 a 16 anos, ou seja, independente se seja no primeiro ciclo, né, que seria a nossa etapa básica, a nossa fundamental, ou quase entrar no ensino médio,
que é o segundo ciclo, que eles chamam. Os grupos estão sempre com diferentes idades, né, e se relacionam no ambiente escolar com frequência, assim. A relação do professor, né, é como mediador do conhecimento, ele possibilita a busca, né, ele estimula a busca pelo conhecimento, através de perguntas, através de inspirações para o aluno. Então, ele é um mediador e não um detentor do conhecimento. E a questão da avaliação, que não são estruturadas em provas, né? Não existe algo externo que venha avaliar as competências, mas sim um processo de autoavaliação do aluno, e onde o educador está junto com ele, avaliando o que ele adquiriu de competências e de capacidades, de conhecimento a respeito de um projeto que ele desenvolveu num determinado período. Ainda com relação à metodologia de aprendizagem, eu destaco também a Escola da Ponte, de novo, né, porque eles têm uma organização baseada em equipes e núcleos de projetos por áreas temáticas. Então, um determinado tema reúne diferentes projetos, e essa é a metodologia base da escola, né? Um projeto que une diferentes áreas de conhecimento e diferentes etapas de desenvolvimento de crianças, né? Então, do primeiro ciclo, do segundo ciclo, essa interação entre eles é a base da escola. Nessa metodologia, mesmo que os projetos sejam coletivos, os alunos têm autonomia para desenvolver o seu plano individual de trabalho, e todas as tarefas e responsabilidades que se precisam para manter a organização da escola são distribuídas em grupos de responsabilidade. Então, os alunos intercalam entre eles em alguns períodos de 2 meses ou 15 dias, dependendo do tipo de atividade que for. Eles se organizam em grupos de responsabilidade, né? Então, essa característica da autonomia e da responsabilidade é super presente na metodologia de aprendizagem da Escola da Ponte. E, por último, da estrutura organizacional, eu destaco, de novo, a Escola Francesa Nikola Tesla, que se organiza enquanto, nas assembleias, que eles chamam de conselho escolar, onde crianças e os adultos estão todos presentes uma vez por semana, e eles constroem no início o estatuto, no início do ano letivo, mas que está sempre em revisão, o estatuto de direitos e deveres, né, de todos membros da comunidade. E para os casos de quebra de acordo, né, para aqueles casos de conflito, ou para o que eles chamam de denúncia, que é quando alguém descumpre uma regra ou que está fazendo algo que desequilibra, né, que contradiz o respeito e a ordem e a responsabilidade, a disciplina, eles têm o Conselho de Justiça, que também é composto pelos estudantes, e esse Conselho de Justiça se reúne todos os dias, exceto um dia da semana, mas ele se reúne todos os dias para discutir os casos e acompanhar tanto a pessoa que realizou, a criança ou o adulto que tenha descumprido a regra, como discutir o que pode ser feito para resolver aquele conflito, para que ele entenda que isso prejudicou o ambiente coletivo, né? Bom, e também nesse percurso de discussão a gente identificou os valores que são fundamentais, né, para o desenvolvimento das práticas democráticas na educação. Esses valores são a participação, a coletividade, o diálogo, a empatia e a autonomia. Bem, olhando para uma das nossas questões, né, algumas já foram respondidas ao longo do trabalho, mas olhando para uma das principais questões que conduziram a investigação do trabalho, sobre quais valores e práticas são comuns nessas escolas, e o que a gente pode integrar delas ao nosso projeto de sociedade, nós apresentamos elementos, né, que nos convidam a uma desaprendizagem, né?
Por isso o título da sessão ficou compartilhando as desaprendizagens, porque o desaprender, ele nos convida a um significado de deixar uma condição de certeza, né, que a gente tem, uma pseudo-certeza, deixar algo que a gente tem como absoluto e fazer uma mudança, né, optar por uma forma diferente de interagir e trabalhar no espaço escolar. Então, esses valores-chave, assim, que são desenvolvidos nas escolas em relação à participação, transparecem muito na prática das assembleias, né, nos espaços onde os estudantes constroem coletivamente as regras, fazem as definições sobre a utilização do espaço, enfim, sobre o cotidiano da escola, essa participação ativa deles, inclusive no processo a escolha ativa dos temas e interesses que eles tocam para desenvolver dentro do ambiente educativo. Com relação ao valor da coletividade, está muito presente nessa integração de várias idades, né, onde não existe a separação das crianças por só 5 anos, só 6 anos, só 7 anos, mas eles estão sempre no ambiente coletivo, onde um menor aprende com o maior. Isso torna com que o ambiente da escola seja cooperativo, né? Eles cooperam entre eles nos projetos, nos grupos de estudo, né? Não reúnem só por um trabalho, mas estão sempre trabalhando juntos. Se inspiram, né, para tornar as deliberações o máximo possivelmente coletivas, né? E torna esse ambiente mais agradável, né? Dá para se perceber no ambiente da escola que isso ressoa. Com relação ao valor do diálogo, também é uma característica super forte, está super presente nas escolas, principalmente pela prática dos círculos, né? Diferentemente do que a gente vê numa escola tradicional, onde está o professor à frente e os alunos a olhar somente para o professor ou para a nuca do colega da frente, né? As escolas estão sempre organizadas em círculos, todos os ambientes estão organizados em círculos, mesmo que sejam as mesas de estudo, estão em círculo, e esse espaço permite um diálogo, né? Porque todos estão ali no mesmo nível e têm direito à voz, né? Se empoderam e permite também um ambiente de mais acordo, de mediação de conflitos. Se percebe que todos os membros, adultos e crianças, incorporam muito esses valores do diálogo, né? De uma comunicação flexível, né? De uma comunicação autêntica, que traz características sobre a própria personalidade, né? E já conecta também com o valor da empatia, que são as competências socioemocionais. Como que eu lido com aquilo que eu estou sentindo e aquilo que eu preciso dizer para o outro, né? Bom, eu elenquei palavras-chave, assim, mas essa compreensão da individualidade de cada um é algo muito enraizado na ideologia da educação democrática, né, pelo respeito ao que cada um é um ser único, né, e possui a sua individualidade, e ele por si só já é uma fonte de saber, né, e todas são fontes de saber, não é só quem é mais velho que sabe, e o menor que não sabe, né. E como principal olhar, assim, né, a questão da autonomia, o valor da autonomia está super presente, por todas as características que a gente citou antes, né, como competências que geram autonomia, está principalmente ligada à prática de o aluno desenvolver o seu próprio roteiro de aprendizagem, de acordo com o seu próprio ritmo, né, isso possibilita ele que crie um horário mais flexível, adaptável, ele permita ter mais tempos livres também e traga uma sensação de mais envolvimento na própria aprendizagem, né? Deixa eu ver se tem aqui.
Muito bem. E então, chegando numa etapa de aterrissagem, né? Que depois de decolar, mergulhamos em várias condições sociohistóricas e apresentamos as escolas. Agora eu vou fazendo as considerações finais, assim, sobre o que a gente absorveu, o que eu absorvi dessas diferentes experiências, né? E quais são as contribuições que elas têm para inspirar novos paradigmas educacionais. Então, eu considero que as estratégias dos projetos político-pedagógicos devem estar a favor de ações que estimulem a liberdade, a participação e o protagonismo dos estudantes, né? Porque isso desenvolve a capacidade deles de viver numa democracia e de exercê-la, né? E esse desenvolvimento ocorre com a prática dos princípios democráticos, né? Uma formação que tem esses aspectos atende uma necessidade social, né? De desenvolver competências de responsabilidade, tanto individual quanto coletiva, e tanto social quanto política. Como também o desenvolvimento da autonomia e do protagonismo podem ser enriquecidos, né? As discussões sobre esse tema, e a gente pode avançar na construção de processos educativos que sejam mais coerentes com a função social da escola, né? Principalmente no que diz respeito a gente efetivar um sistema de garantias de garantia de direitos que resguarde e desenvolva as capacidades das crianças e adolescentes em sua totalidade. E ainda reafirmo, né, que para a construção de uma nova narrativa educacional, nós precisamos de uma mudança estrutural dos elementos que compõem as escolas. Aqueles elementos que a gente descreveu, né, sobre a organização do espaço, como que se dá a seriação, como se dá a avaliação, e a mudança nesses elementos possibilitam, né, colaboram com a construção de uma nova narrativa educacional. E a gente sabe que mesmo que existam planos e políticas que incorporem uma visão de autonomia e desenvolvimento da cidadania como objetivo, os desafios da própria educação tradicional e da educação brasileira envolvem a efetivação de formação e de desenvolvimento da participação democrática na prática pedagógica, né? E que, assim, se compromete com a emancipação humana e com a construção de um mundo mais justo. E, por fim, assim, finalizo dizendo que a educação democrática, apesar de ter toda essa característica da liberdade e da autonomia, que ela traz, na verdade, uma organização super sistemática, que a gente que só se percebe imersa no cotidiano, né? Quando a gente fala só da educação democrática, não transparece, né? Mas quando a gente está imerso no cotidiano, se percebe que tem uma organização sistemática e que essa organização está fundamentada, sobretudo, no diálogo, né? E que o sujeito se constrói, se faz no encontro com o outro e nas próprias atividades coletivas, né? E isso cultiva os valores e competências que são chave para a renovação das escolas e para uma transformação da sociedade. E para fechar a reflexão sobre o trabalho, escolhi colocar a citação de uma professora que diz: uma educação transformadora proporciona mentes livres, e mentes livres não podem ser dominadas. É isso. Obrigada. Bem. Volte agora a tela. Para você aparecer. Volta para... fecha a tela da sua apresentação e você aparece em cena. Exatamente. Voltei?
Certinho, tá aí. Muito pontual, exatamente 30 minutos, como eu lhe dei no máximo. Perfeito. Tirando ali o começo, agradeço muito. Vamos passar agora, Thaís, pelo protocolo. As professoras vão fazer as considerações, se tiverem perguntas, eu te fazer. Aí eu peço que você vá registrando. E como que vocês preferem? Vamos fazendo as considerações da Sabrina, depois a gente discute, ela te devolve, vamos fazer assim, fica melhor? Tá, Thaís? A Sabrina, como é a nossa convidada externa, faz as considerações, dialoga contigo, você a responde, e depois a professora, que já é prata da casa, ok? E fecha comigo, que sou tua orientadora, ok? Muito bom. Então, primeiro, te dizer que é uma alegria estar aqui, né? A Andréia já falou desse reencontro. Eu já sabia que era ela, né? E acompanho aí a movimentação toda que ela faz, né? Com os direitos da criança e do adolescente. Mas fiquei muito feliz, assim. Seu trabalho, para mim, foi uma inspiração. Até porque, você não sabe, mas as categorias que eu estou analisando no doutorado são praticamente as mesmas que você analisou. De participação, de autonomia, empatia, então, assim, me trouxe muita inspiração, muitos autores que eu não conhecia também, que apesar, né, da gente estar na mesma universidade, dos temas serem muito, muito próximos, você fala de um lugar do serviço social e eu estou falando do outro lado da universidade, então acho que isso também me fez refletir muito, né, como essas pontas se encontram. E como nesse momento tão difícil que a gente está passando aqui no Brasil, isso também vem potencializar uma força que está aí, né? Eu acho que isso é muito importante, assim. Então, eu só tenho elogios para esse trabalho, não sei como eu vou poder contribuir aqui, porque tudo que eu li, eu fiquei apaixonada. A forma como você trouxe, tanto metodologicamente, ele é quase uma dissertação. Então, se você quiser já, né, posa na terra, já pensar no mestrado, eu acho que o caminho já está aqui, até porque fiquei super curiosa, assim, e os professores? Você trouxe algumas vozes deles, né? Mas pode ter uma outra linha de investigação, né? Como esse professor se sente nessa escola, e até para trazer para os nossos professores aqui, porque o que eu tenho vivenciado nas escolas é um desespero geral, né? Uma falta de perspectiva falando em escola pública. E, ao mesmo tempo, tem tantas iniciativas aqui no Brasil mesmo. Você coloca lá no trabalho, né, que são 99 escolas na rede, e que, às vezes, isso não chega aqui, no chão da nossa escola pública. Então, acho que seria, assim, um outro viés que você pode abordar no mestrado. Também vai muito para o campo, né? Vai dialogar muito para o campo, porque o que eu vejo é realmente assim, e agora? E aí acho que você traz e que me toca profundamente, até porque é o lugar que eu falo também, né? Já passei pela violação de direitos, quando um jovem chega numa condição de medida socioeducativa, o sistema todo falhou, tudo falhou, né? E ele está lá naquela condição. Então, acho que você traz também, assim, pontinhos de esperança de como lá na frente esse jovem vai poder ter uma outra vida, né? Ter uma outra possibilidade que não é reproduzir esse ciclo de violência que a gente também percebe aqui nas nossas escolas, professores que não conseguem dar aula. Né? Acho que uma outra situação, assim, que eu fiquei também muito feliz de conhecer e de saber esse Conselho de Justiça, você falou, e aí até uma sugestão agora, pensando aqui, que falando, você trouxe mais elementos do que está escrito. Eu fiquei super curiosa desse Conselho de Justiça, que realmente abre um outro campo na educação. Não tem medo do conflito, mas acolher esse conflito, que é inerente, que ele está aí, e que parece que dá um conflito, nossa, apaga o fogo na escola e o conflito muitas vezes vai para baixo do tapete, fica velado. E, né, falando do Conselho de Justiça, achei fantástico. A Kate Davis, que é uma referência da justiça restaurativa, né, uma das percussoras da justiça restaurativa, ela fala que a violência, quando ela não é transformada, ela é transferida. E eu acho que a gente observa muito isso aqui também nas nossas escolas, né? E aí, tem alguns pitacos, mas
São sugestões e sugestão muito... Sim, algumas coisas que eu queria pontuar. Primeiro que eu acho que teve uma preocupação teórica de fazer todo esse resgate dos planos, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, da Convenção. Aí você chega no Plano Nacional de Educação e o primeiro capítulo, né, vocês fazem isso, e aí, claro que a leitura também crítica e comprometida da Andréia, eu consegui enxergar você e a Andréia no texto o tempo todo, e acho que isso foi muito legal também quando você coloca nós observamos, nós identificamos, porque tem muita coerência ao trabalho. Né? Você não está falando eu observei, eu identifiquei, mas nós, porque todo trabalho acadêmico é uma parceria. Né? A gente está nessa relação de parceria muito, embora que às vezes a gente esqueça disso no percurso. Então, acho que... Sempre dá para ser coletivo. Então, vocês, o trabalho, para mim, assim, está muito coerente mesmo. E gostei muito também que você coloca... A forma como você escreveu é muito clara, é muito acessível. Eu gosto muito do que você fez aqui, que chega no final do capítulo, você faz um parágrafo resumindo o capítulo e você já aponta para o leitor o que vai vir no próximo. Então, isso dá, né, assim, oxigena o texto de uma forma... Eu li, assim, eu peguei o trabalho, eu li super rápido. Vou te dar um segredo, que é minha orientadora. Te confesso que essa semana ele de novo, assim, falei, gente, não tem críticas nesse trabalho, porque ele está maravilhoso, está muito bom. Mas, né, esse resgate todo que você faz ali do reconhecimento da infância, do processo de escolarização e a forma como depois você consegue costurar isso com a experiência etnográfica também. Né? Ele está muito bem costurado, assim, eu adorei. E deixa eu ver. Tem assim umas coisinhas, né, que na página 22 tem lá estabecem, então acho que é um erro de digitação. Ali. Eu te mando isso depois, eu mando, por favor, que não adianta, a gente já está tão completamente que não vê mais. Eu acho que no Código de Menores foi esquecido que se a criança e adolescente não estivessem, estivesse, né? Sob a proteção e o cuidado, mais detalhes. Beleza. Mas eu posso... Eu te mando no arquivo tudo isso que eu fui pontuando aqui. Tem uma fotinha aí do que você anotou e mandou para... eu mando pelo arquivo também. Porque é bem tranquilo. São poucas coisas, assim, né? Depois, lá na 62 também, porque daí como, né, sério que eu podia contribuir aqui, né, gente? Sim. Realmente esse trabalho é lindo. Esse trabalho é lindo. Lá na 62, no terceiro parágrafo, deixa eu ver onde é que... Mas eu tenho uma sugestão ali que você colocou ou, assim, ó, faz uma oral, escrita, oral e escrita. No terceiro da 62. Uma sugestão seria oral, escrita e oral. Escrita, é isso? É isso, né? Tá. Aí, na 65, a chatinha lendo o texto, né? Nossa, eu, né, Sabrina? É bom. Ali também, não sei se não tem problema de concordância. Na 65. Tá. Eu acho que revelam por si só. Mas depois vocês veem se é isso mesmo. Revelam por si só. Né? As características... Não, por si só. É que aqui, ó. Só. Então, eu acho tá certo? Porque o só está concordando com características. Então, tá. Tem que ver, mas a gente vai ver isso. Dá uma olhadinha. Vamos olhar. Tem uma revisora, a gente pede para ela dar uma última garibada. Que não foi ainda, né? Vai mais uma vez agora depois, né? Até eu fiquei com dúvida agora. Pois eu fiquei em dúvida também. Mas, assim, o trabalho é lindo, eu acho maravilhoso mesmo.
eu gosto muito também, algo que eu estou pesquisando, né, essa relação indissociável da educação, dos direitos humanos e da cidadania. Você traz isso o tempo inteiro, você costura isso, é fantástico. E uma sugestão também, se você for continuar nessa pesquisa, eu acho que o pensamento complexo, o pensamento sistêmico, ele pode ajudar bastante, né? Boaventura, Morin, essa turma toda, não sei se eles estão lidos aqui no serviço social, mas... Não. Porque eu acho que eles dão conta de tudo isso, assim, para você aprofundar. Não que você tem que fazer agora, pelo amor de Deus, porque já está uma dissertação quase. Mas se quiser aprofundar isso, eu acho que eles vêm dialogar muito assim, com esses conceitos de cooperação, né? E eles ajudam. E ela está em Portugal, ainda, né? Sim. Está em Portugal? Sim. Então, Eu já li muita coisa do Morin, eu acho que numa das últimas apresentações de trabalho que eu fiz na UFSC, eu trouxe as práticas, os 7 princípios para uma nova educação, né, que ele desenvolve no livro, e assim, eu entendo que se eu for for fazer uma discussão sobre, no sentido de comunidade, com certeza essa inserção do pensamento complexo e sistêmico vai fazer muito sentido. Eu queria botar muita gente aqui, né, pensando numa nova educação. Imagina quantos autores trazem referências e trazem coisas muito importantes, mas eu tive, assim, como é que eu falo? Carinhosamente, né, uma condução, assim, a Andrea botando as margens e falou, olha, não dá para você falar de tudo, né, então você vai ter que escolher algumas coisas para manter o seu foco, para ter começo, meio e fim, né? Obrigada pela dica também. Acabar o trabalho também, né, porque senão ele vai vir uma tese de doutorado e não acaba. É verdade. É complicado colocar esse ponto final mesmo e fazer esse contorno, né, é difícil. Mas também queria apontar, quando você fala ali da ação, reflexão e ação, e trazer a Eliane Brum, não sei se vocês leem ela aqui, mas ela tem um texto que ela fala que a educação hoje, ela se dá ela não faz esse processo de ação, reflexão e ação, né? É ação e já vai, e quando tu vê, isso já não dá esse tempo de refletir. E até traz a tecnologia como essa instantaneidade do momento que a gente está vivendo e que realmente não faz esse processo de ação, reflexão e ação. E você coloca isso como característica dessa educação democrática que para a gente aqui no Brasil é muito importante. Isso, gente. Que você coloca lá também, quando você pergunta lá na 66 também, o que é aprender? E aí você escreve. Qual página? Parágrafo 66. O que é aprender se não desaprender alguma coisa? Deixar uma certeza ou condição que havia no mais íntimo de nós próprios. Então, eu estou muito próxima de você. Estou passando por um momento muito parecido. Então, te agradeço muito, agradeço a Andrea por esse trabalho lindo que vocês fizeram. E minha sugestão é de publicação, que isso já estou louca para apresentar no meu grupo de pesquisa. Não sei se a gente tem que esperar oficialmente, ou se eu já posso mostrar. Pode, porque ele já pode ir ele vai para o site da BU, da BU, se torna público. Mas pode. Logo. Tem 60 dias, 30 dias, se tornar público, mais ou menos isso. De repente, a apresentação dela, ela pode até disponibilizar essa fala dela. Ou se você quiser apresentar lá também, vai ser um prazer. Não sei como você está seu tempo aí, mas a gente pode combinar depois. Enquanto a matéria não chega, tu ainda tem tempo. Depois 6 meses. 6 meses. Prioridade é teu, tá? Prioridade é mais alguma coisa. Obrigada, Sabrina. Só uma coisa que eu queria apontar também. Não sei se você tem mais alguma coisa para falar sobre esse Conselho de Justiça, que eu fiquei curiosíssima, mas o que eu observei do que você escreveu, e aí queria checar com você se é isso mesmo,
porque me parece que tem um cuidado muito das necessidades das crianças. Eu queria saber de você se esse Conselho de Justiça ele é feito de forma circular também, se utiliza círculos de construção de paz ou algo assim, e se essa abordagem dele de cuidar dessas necessidades dentro dessa concepção da educação democrática, se tem isso, assim, se essa fala aparece, né, dessa preocupação com as necessidades das crianças mesmo e com as necessidades das pessoas todas envolvidas. Como que é isso? Sim. Já foi clara na minha pergunta? Sim, sim. O Conselho de Justiça, ele é um grupo específico, não são todos que participam, né? São membros voluntários e eles têm que revezar, todos eles têm que passar pelo Conselho de Justiça ao menos uma vez. Normalmente, eles organizam de 3 a 5 pessoas para estarem presentes no Conselho. Por exemplo, na Escola da Ponte é o Tribunal de Justiça, né? Cada escola utiliza um nome diferente, mas são essas 3 a 5 pessoas que discutem, porque eles têm os papeizinhos, acho que eu descrevi isso, né? Que eles têm os papeizinhos e os alunos escrevem, tem um livro de reclamações sobre alguma coisa que aconteceu. E aí o Conselho de Justiça é o grupo responsável em pegar aquele livro de reclamações todos os dias, sentar na reunião e ver, fulano deixou o prato sujo em cima da mesa do computador, por exemplo. E aí eles discutem entre eles, o que a gente pode fazer? Vamos chamar ele para conversar? Se ele sabe que aquilo não pode, por que ele deixou lá? E aí a criança às vezes explica, minha mãe chegou na mesma hora, eu acabei esquecendo, e eles discutem como que podem resolver esse conflito e se tiver que fazer alguma reparação ao coletivo, que ele faça, né? Por exemplo, se ele deixou a sala suja, ele vai ter que ir lá e limpar. Enfim, tem sempre... a discussão é muito empática nesse sentido, né? De falar, mas por que aconteceu isso? De procurar entender a raiz, né? Que sujeitos estavam envolvidos. O fulano puxou o cabelo, gritou com a fulana tantas vezes. E aí eles discutem, percebe que ele fez isso por repetição, mesmo que ela não tenha implicado ele e tal. Então o que a gente tem que fazer? E eles discutem, por exemplo, ele vai ficar tantos dias sem acessar os jogos de tal coisa. E então eles encontram esses acordos durante a resolução. Assim, são acordos que vêm muito deles. É muito interessante que vem muito deles. E eles têm um senso de justiça, assim, do que pode e o que não pode, que é incrível, que a gente acha, subestima, né? Acha às vezes que a criança não vai ser justa um com o outro, mas eles usam essa empatia, né? Por se ver no lugar do outro e não querer que aquilo aconteça consigo também. Então acho que é isso. Quero te dar parabéns mais uma vez para você, essa orientadora, esse belíssimo trabalho e agradecer mais uma vez também por participar dessa jornada contigo. Gratidão a você. Vamos agora, Carla, professora Carla. Então, deixa eu começar primeiro agradecendo o convite de vocês, o da Thaís, né, que nós tivemos um encontro bastante rápido na disciplina de criança e adolescente. Em alguns momentos ela estava nesse período de viagem. E ao convite da Andréia, obviamente, né, porque sempre é uma... Como que eu vou dizer? Sempre é uma aposta no sentido de confiança, da leitura que a gente vai fazer, das possibilidades de avaliação. Então, eu fico muito feliz e já agradecida por vocês me darem esse crédito, né? Me darem esse crédito, porque é uma aposta, né, no que a gente coloca. Então, assim, obviamente... Primeiro, não tem como discutir a questão da importância da temática, né? Óbvio, é uma temática significativa, desafiadora, instigadora, e eu até coloquei assim, e é uma temática que me toca especialmente, justamente em função da minha experiência profissional, né? Porque eu trabalhei durante 30 anos no sistema de ensino regular.
né? E com esse debate da escola pública de qualidade. Então, efetivamente, essa discussão é uma discussão que em muitos momentos entrecruzou, muitos desses momentos da história que você coloca aqui, a gente esteve na discussão e esteve participando desses processos e desses desafios, né? Então, obviamente que essa temática, ela me toca muito especialmente, né? Uma coisa que eu não esqueço, eu não tenho como me afastar dela. E o quanto é importante, né, essa aproximação a esses movimentos, como você registra aqui, né? Que embora sejam movimentos mais localizados, mais específicos e eles são inspiradores de muitos debates, né? Porque é diferente quando a gente está pensando num sistema de ensino, quando você pensa numa escola que tem 35 alunos. A lógica é outra. Você organizar um processo com 35 alunos e com 10 professores é uma coisa. Você pensar num sistema de ensino onde você tem 1.500 escolas públicas, enquanto escolas, é uma coisa astronômica e é uma outra lógica, né? Então, é bem desafiador mesmo. Mas eu acho que é importante, né? E fico feliz que você... Porque duas delas eu já conhecia, a Nicolai eu já conhecia. O ano que eu estive na França, eu fiquei em Grenoble e eu fui visitar a Nicolai em Lyon, né? Então, eu já conhecia a experiência dela e já conhecia a experiência da Escola da Ponte. A Escola da Ponte, até, existe um conjunto de professores aqui do SED que também tem uma troca mais significativa com a Escola da Ponte. Algumas discussões que a gente fazia na época na Secretaria de Educação e trabalhando com os professores aqui do SED, e com esse intercâmbio da Escola da Ponte, a gente até usou alguns referenciais como inspiração, justamente junto com... Depois eu vou colocar um pouquinho dessa experiência, construindo a partir da lógica de discussão que a gente estava trabalhando, né? Obviamente, a gente trabalhou sobre uma outra base conceitual, não sobre esses autores que você utilizou aqui. Na época, em função do recorte teórico da proposta de educação. Então, por isso que eu digo que o seu trabalho, obviamente, me toca muito especialmente, né? Eu compartilho com a Sabrina. Então, assim, quanto ao trabalho, obviamente, ele está um trabalho super bem estruturado, ele tem uma organização bem fundamentada conceitualmente, os conceitos, as abordagens. Acho que, obviamente, isso é fruto da mão de ferro de Andréia, né? A gente já conhece, né? Conheço, convivo, então sei que, obviamente, né? A gente esperaria, na verdade, eu digo assim, eu não me admiro, eu esperaria que, né? É mais ou menos isso que a gente espera. Eu fui buscá-la justamente por isso, porque eu sabia que era um tema que não é que é incipiente no serviço social, né? Que é difícil trazer uma coisa nova e que não esteja bem fundamentada. Então, eu lembro que eu sentei na mesa dela o ano passado e falei assim, olha, o que eu quero trazer não é fácil. Não sei como é que eu vou organizar isso, mas eu preciso de alguém que me dê essa base, né? Que me ajude a construir e a sistematizar tudo isso, né? Então, ela foi muito fiel a isso, assim, a dizer, olha, vamos cair na real, aqui não vai, aqui você tem que estruturar isso, você tem que deixar claro, alguém que... Então, isso foi mesmo uma escolha, foi por isso que eu falei, olha, por mais que pode ser sofrido, pode ser doloroso, eu quero você, entendeu? Eu quero passar por isso. Eu sabia dessa competência da Andréia. Exato. Então, assim, claro, obviamente que né, numa primeira síntese, obviamente, a gente tem
toda a noção que o seu trabalho cumpre com todos os critérios de um TCC. Obviamente, a gente não discute isso, né? Mas, como diz a Sabrina, a gente foi convidado também para contribuir com algumas coisas, ok? Aí eu sempre digo, a gente vem e dá alguns pitaquinhos. E eu sempre brinco e digo, e concorda ou sem corda? Quer dizer, se vocês concordarem, ok. Se for sem corda, vocês joguem fora e ok. Né? Isso é uma coisa que depois você, junto com a Andréia, vão medir, vão estar vendo aquilo que procede, né? Então, assim, obviamente, essa questão das experiências inovadoras, elas são interessantes a gente trabalhar. Claro que não é para este momento do TCC, mas eu penso que se você se desafiar a continuar estudando, a gente tem experiências inovadoras brasileiras muito interessantes, ok? Com projetos inovadores interessantes, e mesmo aqui no estado de Santa Catarina, tá? Obviamente, o que acontece? É como eu disse antes, quando você fala de um sistema de ensino, você tem um universo que é muito grande. Então, obviamente, mas é possível a gente localizar, por exemplo, assim, ó, hoje, no estado de Santa Catarina, você tem escolas públicas da rede estadual de educação com projetos muito interessantes, mas que são projetos. Então, assim, que você vai ver que aquela escola conseguiu se estruturar de forma diferente, se organizar, romper algumas lógicas dessa lógica tradicional, mas, obviamente, são projetos focalizados, né? Porque estruturalmente não dá um reflexo tão grande no sistema de ensino, né? Mas eu acho que é interessante se aproximar, porque senão fica um pouco essa lógica de que eles lá fora que estão fazendo coisa boa e nós aqui não, né? E não, a gente tem coisas bem interessantes. Assim, no capítulo 2, eu achei super bom esse teu capítulo 2, bem fundamentado. Eu acho que, assim, que bom que você se desafiou em ler o Arrier, que o Arrier não é uma leitura fácil, o Arrier não é uma leitura simples, né? Mas é uma leitura necessária nessa discussão, né? Quando eu trabalho com a disciplina criança e adolescente, eu até nem opto dar texto do Arrier, faço uma aula toda de introdução, onde eu coloco um pouco desses elementos que você colocou ali, que eu acho que é fundamental entender essa ideia dos sentimentos de infância, essa ideia de que a educação vem para ele exercer o controle à infância e tudo mais. Então, acho que isso E fico feliz que também eu identifiquei muito da nossa bibliografia da disciplina aqui, né? Então, também fico feliz que, de repente, a disciplina não foi em vão. A disciplina não foi em vão. Quer dizer, antes, parte da disciplina que a gente discute, eu identifiquei aqui, tá? Fico bem feliz. Eu queria sugerir para você, aqui nesse capítulo 2, na página 27, ali onde você fala sobre a LDB, aprovada em 96, que você coloca que ela foi construída com a participação de educadores, estudantes, movimentos e tal. A gente precisa fazer uma revisão desse parágrafo, porque, assim, ó, a LDB, na verdade, a gente teve 3 projetos de LDB. E a que foi aprovada não é essa que foi discutida pelos educadores. A que foi aprovada foi o texto encomendado pelo Fernando Henrique Cardoso. Então, dá uma pesquisadinha que tem bem essa história em vários lugares, tá? Porque nós tínhamos três versões de LDB. A gente tinha a LDB construída por esses movimentos, que era chamada pelo Fórum Nacional da Escola Pública. A gente teve uma outra versão que foi construída na Câmara,
e depois a gente fez a versão que então foi elaborada a partir do Senado, tá? Só para a gente melhorar aqui, exato, melhorar aqui essa informação, tá? Que eu acho que é legal, é importante. Por isso mesmo que aquilo que você pontua ali na frente e depois, que a versão da LDB que a gente tem, ela tem muita interferência do pensamento neoliberal. Justamente por causa disso, porque ela foi a encomenda do governo, né? Veja, essa LOAS e as anteriores que a gente conseguiu fazer passar sem a interferência do governo, foram as que menos tiveram interferência do pensamento neoliberal. A versão da LDB que estava na Câmara, que vinha dos movimentos sociais, também ela defendia a escola em período integral, ela defendia um conjunto de coisas muito interessantes, que depois, na versão do Senado, ficou integral, se possível, né? Quando possível, ficou todas as alterações da estrutura do ensino superior. Para contemplar a iniciativa privada, né? Sim, aí é o pensamento neoliberal, que vem lá o pós-médio, que vem lá o mestrado profissionalizante, que vem lá um conjunto de coisas que nessa versão dos movimentos não estava, né? Mas, enfim, eu acho que é legal, você pontua bem aqui que ela vem depois a gente nota a influência da perspectiva neoliberal. Sim. Talvez a gente vai ver, é uma contribuição muito importante, a gente vê que se faz no texto e dá um detalhamento um pouco maior numa nota de rodapé, fazendo essa processualidade histórica que você está retomando aqui. Sim, entendeu? Eu até tenho, quero ver no TCC de quem, eu vou ver no TCC de quem que eu dei esse material para organizar um pouco esse movimento histórico, tá? Bom, depois eu tenho, né? Assim, é uma sugestão que eu gostei disso que a Sabrina também falou, desse final de capítulos onde amarra, né? Mas aí nessa amarração, eu acho que ficaria interessante você fazer umas pontuações que estão no sentido mais amplo. Porque, veja, por exemplo, aqui, né, no final do capítulo 2 mesmo, né? Eu coloquei assim, quando a gente vai fechando essas questões aqui do tipo de escola, o que se quer e tudo mais, falta a gente fazer uma pontuação assim no movimento da questão do papel da escola no modo de produção capitalista. E que a escola, foi atribuída à escola um papel que é este papel aqui mesmo. E o quanto é difícil pensar ou entender que a escola está dentro deste processo. Porque senão a gente fica com uma perspectiva como se a escola estivesse fora desse processo. Então, claro que não é uma coisa que você vai aprofundar, mas dizer que a lógica do próprio sistema capitalista faz com que esse papel seja assumido pela escola e como é difícil a escola se modificar enquanto escola, porque ela não é uma ilha, né? Ela responde também a esse processo. Então, eu acho que ficaria, porque senão, assim, fica muito próximo da ideia de que é pela escola que a gente vai fazer a mudança da sociedade. Né? E no sistema de ensino, a gente já conseguiu fazer essa crítica e já conseguiu entender que seria pensar um papel muito forte para a escola e uma responsabilidade muito forte para a escola, como se a escola fosse sozinha fazer um movimento de mudança da sociedade. Agora, isso não quer dizer que a escola não tem o seu papel. É óbvio que ela tem um papel aí dentro desse espaço, né?
porque você aponta nessa direção, na construção da cidadania e de uma sociedade democrática. Tu aponta aqui no final. Só que assim, ó, essa sociedade democrática, para a gente conseguir construir essa sociedade democrática, implica na mudança de muitos outros elementos também. Muitas outras questões. Tá? Então, seria alguma coisinha assim de apontar para essa questão. O capítulo 3 é Educação Democrática, Prática da Liberdade, né? Obviamente, esse debate eu até botei aqui, retomou o debate da década de 80 e 90, que realmente foi o grande debate que a gente teve no sistema de ensino brasileiro, se a gente pegar um pouco essa discussão enquanto debate que a gente travou aqui, né? E que em alguns países isso já não era mais muita referência, que esse debate já tinha acontecido em outro momento, né? Então, é bastante fundamental, porque foi a partir dessa discussão que, no próprio sistema de ensino brasileiro, começa a se trazer elementos que são centrais, que são caros, na organização do processo educacional e que a gente hoje tem muita dificuldade ainda de implementar, que é a questão dos conselhos deliberativos escolares, é a questão dos grêmios estudantis, é a questão dos projetos políticos pedagógicos e projetos coletivos, e que assim, ó, veja, o quanto de dificuldade de implementar isso ainda hoje. A pergunta por que a gente não consegue implementar isso numa escola pública? Por que é tão difícil assim? Será que é só porque não existem esses mecanismos? Não, esses mecanismos existem, né? Eles estão postos ali. Será que é só a falta de perspectiva do professor? Será que é o papel social que a escola ocupa? É que a gente tem um conjunto de coisas aí que são bastante complexas e que a gente tem elementos que vão construindo este processo, né? Então, assim, porque o que eu queria dizer é que, assim, ó, é fundamental também a gente trazer um pouco para os grandes desafios que as escolas enfrentam também, né? Como que elas não conseguem objetivar essas coisas, tá? Então, isso eu entendo que é fundamental aqui nesse seu debate sobre a escola democrática, né? Aí, enquanto sugestão, eu também faria a mesma coisa no sentido no finalzinho desse teu capítulo, ali quando você vai finalizando para a página 44, 45, também pontuar um pouco essa questão de que, porque você vai dizendo assim, ó, o quanto é importante mudar as regras escolares, a estrutura, a organização. Mas veja, eu acho que tem questões centrais que a gente precisa apontar também. Você não precisa estudar porque não é o teu compromisso, mas que você pode apontar. Veja, para eu ter um professor que consiga trabalhar com regras diferentes, este professor tem que ter essa perspectiva. Este professor tem que ter isto como referência. Outra coisa, para eu mudar a abordagem do conhecimento, eu tenho que ter um professor que tenha capacidade de ter uma relação com o conhecimento diferente. Porque não se muda só por boa vontade, né? Então, assim, ó, a abordagem do conhecimento, porque assim, ó, é muito interessante as crianças trabalharem por projetos, elas trabalharem nessa lógica.
Só que assim, ó, se eu não mudar a abordagem que se tem do conhecimento e a relação com o conhecimento, só o fato delas trabalharem coletivamente, a gente pode questionar se eu vou produzir esse sujeito que você diz, que é o sujeito pautado na autonomia, no conhecimento e tudo mais. Tá? Então, eu acho que a gente precisa apontar assim, ó, que existem desafios que são muito significativos a serem trabalhados, que a abordagem com o conhecimento é o sujeito que está nesse processo, que o sujeito nesse processo não é só a criança, é o educador. Você viu que nas experiências todas, o educador não está descartado, ele é um mediador do processo. E se ele não tiver essa perspectiva, Sim. é complicado, tá? Então, eu acho que ajudaria a gente a dizer, ó, isso são desafios, não é você que vai resolver, mas são desafios que tem que pensar quem é esse sujeito, porque assim, por que ele não consegue fazer isso? Sabe por que eu te digo isso? Muito pautado numa experiência que a gente teve, que eu disse, olha, já vou lá para o teu capítulo das experiências ali. Quando nós tivemos, eu estava na Secretaria de Educação, de 96 a 99, nós tivemos que implantar uma proposta, um projeto educacional diferenciado, que eram as chamadas classes de aceleração. Só que a gente não queria fazer aquilo que o Instituto Ayrton Senna estava mandando fazer, que o MEC comprou um pacote do Instituto Ayrton Senna e aí a Secretaria de Estado queria comprar o pacote. E a gente foi contra. E aí a gente começou a trabalhar com muitos desses referenciais que a gente conhecia. E aí o que nós tínhamos? Nós tínhamos olha o desafio, eram crianças que tinham múltiplas reprovações e múltiplas repetências na escola, eram as classificadas burras, problemas, que não iriam aprender nunca, e tudo que tipo de adjetivo dessa forma, a criança já tinha sido rotulada na escola. E que ainda a gente tinha o desafio de, por exemplo, antigamente, primeira a quarta série, ele tinha que, em 2 anos, fazer 4. Aí os professores diziam, como que se ele passou 3 anos na quarta série e não aprendeu nada, como é que ele vai fazer 4 anos em 2? E aí foi todo o trabalho que a gente tem que fazer. Por exemplo, a gente estudou muito da experiência da Escola da Ponte, e usamos outros autores, aí numa outra perspectiva, que é a questão do Vygotsky, Leontiev, a gente foi trabalhar com teoria da atividade, princípios de aprendizagem e tudo mais. Mas, por exemplo, a gente montou uma proposta de trabalho a partir de projetos, como eles trabalham também, projetos com centros de interesse, com temáticas de interesse, aonde os professores trabalham, e a gente desconstruiu a lógica da aula do português, da aula da matemática, aula da história, da geografia, e aí a gente trabalhou com os conhecimentos significativos ou os núcleos conceituais. Bom, para você ter uma ideia, para a gente conseguir fazer esse trabalho com os professores, a gente precisou fazer 240 horas de curso com os professores para conseguir implantar o projeto. Agora, a gente colheu, assim, depoimentos de chorar. Professores que depois chegavam e diziam para a gente, olha, aquele aluno que eu classificava como burro, que nunca iria aprender, eu me admirei da capacidade daquilo que ele deu conta de fazer no final do processo. Porque daí, como era por projetos, era ativo, era o aluno fazendo os projetos, junto com professores. Então, por isso que eu te digo que a gente precisa apontar isso, que existe esse outro sujeito que precisa ser trabalhado, que ele tem que ter condições para, senão não vai dar conta, né? Então, assim, nesse teu quarto capítulo, né? Eu acho super significativo esse relato que você faz, muito importante essa oportunidade que você teve de fazer essa visita,
conhecer os processos, as formas de organização. Algumas delas também já se usa em vários espaços. Por exemplo, se você entrar no espaço da educação infantil, muitas dessas formas aqui a educação infantil utiliza, né? Como é uma pena que o ensino fundamental ainda tem muita resistência para se modificar. Mas eu queria dizer assim, de que realmente essas são experiências que elas são muito significativas e que elas podem ser inspiradoras. E que a gente tem condições, sim, né, de enfrentar esses desafios que são bem significativos, né? Então, assim, esse seu quarto capítulo, efetivamente, eu acho que ele é bem fundamental, ele mostra esse desafio que você teve de procurar sistematizar, né, essa busca por conhecer, né, essas experiências, né, e que realmente são questões que são muito caras no debate da educação, né, e desafiadoras, porque a capacidade da gente conseguir colocar isso em prática, ela é muito desafiadora, né? Enfim, seriam algumas sugestões que eu fiz no sentido, assim, de dar alguns indicativos, meio que para a gente, porque senão fica um pouco aquela ideia que a gente mudando a forma de organizar vai ser suficiente. Não vai. Não vai. A forma, sem o conteúdo, sem o fundamento, não é o suficiente, né? E muito do que é o conteúdo está num outro espaço, que está no espaço da formação do professor, da relação com o conhecimento, de como se aborda o conhecimento, para que esta forma realmente seja complementar, né? Tipo assim, é como se fosse a gente pensar numa moeda, né? Uma moeda tem dois lados, né? Então, você precisa desse outro lado também, senão ele acaba ficando, como é que eu vou dizer? Sem um sentido maior, né? Sem um sentido maior, ok? Então, pequenas considerações no sentido, né, de pensar, de trazer alguns recortes e que efetivamente depois vocês duas conversam, mas o que eu pensei é no sentido assim de 1 ou 2 parágrafos, só no sentido de complementar. Tá bem. Só queria pontuar algumas coisas. Primeiro, agradecer pelas considerações, né? Por exemplo, com relação à LDB, a contextualizar as diferentes perspectivas, né? Uma que foi aprovada, outra que foi discutida, apesar de ter as inspirações, elas têm as considerações que alteram o documento essencialmente, né? Quando diz se é possível, enfim, e aparelha a uma lógica que não foi a que foi discutida pelos educadores. Vou procurar fazer esse rodapé junto com a Andrea. Na questão da transição, né, da transição do capítulo, que você pede para colocar a questão do papel da escola, eu acredito que eu fiz um pouco isso, falando sobre a lógica da escola capitalista, inclusive quando a gente fala sobre como que se apropria, né, uma coisa tá junto com a outra, e a questão da organização da escola como um ambiente reprodutor da sociedade capitalista. Acho que eu usei um pouco do Foucault, assim, não podia entrar muito, apesar de que era meu sonho poder entrar aí muito em cada autor que eu citei. E quando entra no capítulo 3, eu fui retomando assim, alguma dessas pontuações também sobre o papel da escola. E principalmente no capítulo 3, eu trouxe também que essa questão da escola, do papel dela e de todas as mudanças se inserem numa necessidade de uma mudança de pensamento social sobre a escola, né? Porque o pensamento social sobre a educação está fundamentado numa forma convencional,
mas eu vou também procurar descrever, mas reconstruir essas questões, ampliando, né, para as relações do professor e os desafios da escola pública, por exemplo, né? Com certeza não vai ser da escola que vai transformar tudo, mas é um elemento muito fundamental para estar. Eu vou pontuar isso, né? Que é um elemento fundamental, mas embora não seja o único, né? Que precise passar por essa mudança de pensamento social. E, enfim, também pontuei no capítulo 4 que todos os sujeitos e os membros da escola se envolvem de uma forma diferente, né? Que não era só a mudança de prática, mas o entendimento crítico e a postura dos pais, a postura da comunidade, como o trechinho que a Sabrina pegou ali da questão da ação, reflexão e ação, é o envolvimento de todos nessa questão, como todos são sujeitos importantes, assim. Talvez não ficou tão claro, eu vou reler e vou agora, considerando essas pontuações que você fez, deixar mais algumas indicações, né, para não deixar uma reflexão rasa, assim, porque acho que quanto mais aprofundar, abre campo de possibilidades para o leitor também olhar de uma outra perspectiva. E obrigada, porque para mim era essencial que tivesse alguém no serviço social avaliando, além de ser uma exigência da banca, assim, como eu gostaria de aprofundar na discussão do serviço social, porque eu vi que você participou de todas as discussões, as brochuras sobre as diretrizes do serviço social, na atuação na educação, assim, então ia ficar um trabalho de não sei quantas páginas, porque só isso dá uma discussão imensa, assim, e até o último minuto, cada capítulo que avançava, eu falava, André, mas eu queria fazer a discussão de serviço social e educação, e eu fui vendo que foi gerando conteúdo, foi criando coisa, eu falei, nossa, eu nunca vou acabar. E eu reconheço que tem uma trajetória, você tem uma trajetória muito importante nessa construção do serviço social, as diretrizes, as documentações todas, então para mim é uma honra você fazer essas pontuações e estar aqui na banca, né, ouvindo uma estudante de serviço social falar de educação. Super bom, é uma área que eu sou apaixonada, até na veia o negócio. Sim. Obrigada. E olha, você vai ver que você não vai conseguir se afastar. Tá bem. A educação embebece a gente não se afasta, não. Muito bem, então agora eu vou fazer um pouquinho de fala, muito embora eu já tenha falado tanto tempo, né, Thaís? Acho que tem pouca coisa que ela não conhece do que eu penso sobre aquilo que nos uniu, que nos conectou em proposta nesse... Mas eu acho que é importante para a banca, por mais que cada um de vocês conhece a Thaís em algumas, né, diferentes momentos, mas eu acho que eu, como orientadora, reconectar um pouquinho e falar um pouquinho, só retomar essa nossa trajetória, esse nosso encontro, né? E ele começa, vou tentar ser bem breve, mas ele começa na segunda fase, quando a Thaís, que nem se reconhecia muito bem como professora, mas eu lembro muito bem da Thaís, na disciplina de Realidade Social 2, né? E tem uma cena muito clássica, muito emblemática, que eu estava aquele tipo de professor, né, falando, e de repente a Thaís puxa o livro do Zé Murilo de Carvalho, né, Cidadania, o Longo Caminho, e ela sai da minha aula e começa a se conectar com o Zé Murilo de Carvalho, e aí eu disse, eu preciso na próxima aula fazer com que essa menina não abra um livro na minha frente para poder ler, porque ela tem que ser aquilo que eu quero conversar com ela, né? Então, desde a Thaís não percebia isso, mas porque para mim os alunos têm um papel muito importante no direcionamento e na condução do como eu preciso ser como professora, né? Então, esses sinais, esses não ditos, eu consigo, são bastante relevantes para mim, e o percurso de pesquisa que eu sempre fiz, que foi na abordagem qualitativa, esses sinais, eles me dizem muito mais do que uma crítica em ato falada de um aluno que esteja questionando alguma coisa, né? Então, ali já começou nossa conexão, nosso encontro. Depois nós tivemos a disciplina de quarta fase e a Thaís, ela é realmente uma aluna diferenciada do perfil de estudante que nós
tivemos ao longo do tempo no serviço social, né? Se considerar o tempo que eu fui estudante aqui no serviço social e o perfil do estudante que nós temos hoje, trabalhador, com uma série de dificuldades, do ponto de vista mesmo, né, da cognição, da abstração. Então, acho que a Thaís, ela vem com um perfil diferenciado. Ela tinha, guardando a proporção da graduação, mas, inclusive, para além da graduação, ela tem uma autonomia já intelectual, ela já tem definidas escolhas por onde ela quer caminhar, por onde ela quer trilhar. Então, assim, isso para mim foi muito importante, esse encontro com ela. No começo, quando ela me chama e me convoca para ser orientadora dela, né, eu faço alguns pactos dizendo, olha, vamos ver se eu dou conta de atender as suas necessidades, porque são sempre essas pactuações para mim muito claras. Quando eu percebo que é uma temática, eu gosto de temáticas que eu não transito, porque elas me desafiam também a estudar, então isso é bem provocativo para mim. Mas eu disse, olha, vamos ser honestas, se eu não der conta, né, Thaís, eu te encaminho para uma pessoa, lógico que tem a professora Carla, que a gente já sabe que é referência para nós reconhecemos o valor dela. E no começo dos nossos encontros, se ela lembra bem, foram encontros bastante nervosos, mas não nervosos de raiva, mas nervosos porque cada uma do seu lugar tinha tanta coisa para dizer e querer, né, e que as nossas falas se atravessavam significativamente. E eu dizia para ela, Thaís, posso fazer um favor de me escutar, Thaís? Né, Thaís? E ela vinha e falava, né? E hoje, eu vendo a apresentação dela, ela é naturalmente uma pessoa muito calma, mas ela tinha um anseio já da inquietação, e isso é muito bom para o professor, para a gente trabalhar quando o aluno vem com essa inquietação, com essa dúvida, né, que é a dúvida da pesquisa. Esqueci o nome, o Rubem Alves, ele falava muito, ele dizia que ostra feliz não faz pérola, né? Porque quando eu me sinto incomodada, quando eu me sinto inquieta, quando eu não tenho respostas, eu vou me movimentar para buscar respostas. Se eu já tenho isso pronto, para que eu vou me movimentar? Então, essa dor que ele fala é a dor da dúvida, é a dor da inquietação, isso a Thaís tem transbordando. Então, e aí a gente foi construindo um processo, e ela vinha primeiro com uma questão muito voltada lá com o trabalho do Centro Cultural Estava na Sácia, e aí chegou um momento que eu disse, Thaís, você está me esgotando demais, você está me sugando, e eu não tenho como ser sugada nesse início do semestre inteiro pela frente. E aí veio essa história do encontro dessa pesquisa, e eu estou falando isso porque tem um pouquinho a ver com a questão que tu colocas ali, é bem pontuada, e a gente sabia disso, né? Que eu vou falar um pouquinho depois. Então, essa construção conjunta tem muito, por mais que a Sabrina e a Carla dizem, tem o papel do orientador? Tem, porque a minha preocupação com a Thaís e com os meus alunos é não desorientá-los. Né? Um professor, ele precisa orientar o aluno e não desorientar o aluno. Então, eu tomo muito esse cuidado, eu tomei muito esse cuidado, e às vezes puxei as rédeas da Thaís. Então, qualquer questão de cerceamento, assumo sim a culpa absoluta de não ter deixado ela voar mais do que ela queria, para não também prejudicá-la. Mas ela tem um compromisso ético-político muito claro, uma sólida formação do ponto de vista teórico-metodológico, e isso se refletiu efetivamente no resultado que foi o técnico operativo, que é o... Opa! Tudo bem? Terminando. No resultado do TCC, então, eu fui apenas condução, eu fui apenas parte desse caminho, mas o resultado das construções, da elaboração, da cognição dela e da capacidade de abstração, isso é um valor dela. Então, foi muito tranquilo para mim trabalhar, porque a gente fazia, ela dizia, André, eu preciso da tua orientação, eu estou paralisada em algumas partes. E ela tem uma escuta qualificada muito importante, porque eu digo assim, que é uma escuta generosa, porque a academia faz a gente se tornar muito arrogante nas verdades da gente, né? E ela tem ela é pura nesse aspecto, porque ela absorve aquilo com muita intensidade com que as pessoas têm, e o aprendizado dela é gigante. Então, eu sugeria para ela, dizer, olha, Thaís, eu acho por aqui, faz assim, assim. E ela me entregava, eu lembro que quando ela me entregou um capítulo, lembra lá no começo,
ela me entregou e eu fiquei muito brava com ela, mas E ela... tinha sem descobrir a gravidez, detalhe. Foi nesse período a bronca que eu dei, que foi muito severa, mas foi uma bronca. Acho que rolou uma comunicação violenta aí, né, Thaís? Pelo e-mail, porque eu, quando eu vou corrigindo os trabalhos, eu converso muito com os alunos, né? E eu dizia assim, mas como? Tu é uma Mulher Maravilha? Acha que vai resolver o problema da humanidade? E aí ela sumiu do mapa por umas 2 semanas, eu gelo, tomou o brilho inteiro. Eu pensei, vou ficar quieta porque eu perdi a orientanda. Ela, né, pensei. Mas dei o tempo que era necessário. E aí fizemos uma orientação, uma conversa de 2 horas, uma supervisão de 2 horas via Skype. E aí nisso, quando ela terminou, né, eu pensei que ela fosse conversar comigo para dizer que não ia mais me querer como orientadora e a gente ver como é que a gente ia encaminhar isso. Isso virou uma orientação de 2 horas e ao final ela disse, não, eu tenho uma outra coisa para falar, eu estou grávida. Eu disse, meu Deus do céu, como que eu fui fazer um negócio desse com essa menina? Mas ela conseguiu, pela pessoa que ela é, né, iluminada como ela conseguiu limpar aquilo que era, né, que não necessariamente, que foi, digamos, gordura da minha fala e que não cabiam muito naquele processo, tentou tirar o que era técnico mesmo, né, o que era do trabalho, e fez um capítulo que eu lembro perfeitamente, que eu, inclusive, chorei porque eu disse, meu Deus, por que ela me expressou? E ela fez agora eu mandar e-mail, né? E eu, na hora, eu terminei de ler de madrugada e eu mandei para ela dizendo que eu estava muito emocionada porque ele estava lindo o capítulo, né? Eu não tinha nada a retocar, a não ser o aspecto aí da revisão, que a revisora faria isso. Então, a Thaís, ela tem um futuro muito brilhante. Ela é uma inteligência, acho que esse caminho e aí ela fez a escolha e a nossa opção, inclusive na época, ao invés de 3 escolas, era inclusive incluir uma 4ª escola, que era uma escola brasileira. A Thaís sabe muito bem disso, que eu não sou de ficar batendo continente para a Europa, para Estados Unidos da América, né? A gente deu todo o relativismo de que eles são o que são porque eles colonizaram muito outros países, e aí fica fácil, né, ser inteligente quando a gente pisa no pé dos outros, mas quer queira, quer não, a experiência que eles construíram é sólida, e a Thaís não tinha feito o mesmo percurso que ela fez nas 3 escolas, né, desse percurso etnográfico, com essa característica investigativa, com essa perspectiva metodológica, ela não fez na escola brasileira como ela fez nas 3 escolas. Lógico que ela poderia ter finalizado, né, trazido, e eu acho que isso, Thaís, a gente pode, inclusive, fazer, eu já não lembro todo o seu trabalho, porque são 5 alunos e cada um com tema diferente, aí eu misturo os conteúdos. Mas se a gente não fez alguma referência às escolas brasileiras, vale uma notinha de rodapé que existe, você mesmo colocou para mim, tem no seu trabalho, não tem? Isso, a Thaís, ela é conhecedora profunda disso, de quantas escolas brasileiras existem, ela tem essa apropriação, mas foi uma decisão de cunho metodológico, de porque a experiência que ela fez nos 3 países não se enquadrava, a gente teria dificuldade de extrair as categorias que a gente elegeu no trabalho. Então, foi uma decisão que a gente tomou, mas sim, eu acho que na experiência, como a Sabrina coloca, né, e traz muito bem uma contribuição, 2 contribuições, entre outras, que você fala, de estender o olhar para o professor, que pode ser no mestrado. No doutorado, inclusive, ela pode pegar o conjunto todo, a escola, o professor, o aluno, e um estudo comparativo entre Brasil e Europa. Vai ficar um trabalho belíssimo, já até me arrepio aqui, ó. Estou toda arrepiada. Já estou pensando lá no seu doutorado, tá? Ainda mais que você está aí, minha filha, na Europa, querida amiga, faça isso, faça desse tempo um tempo teu. Lembra aquilo que a Prof. botou naquele e-mail para você? Encontro de almas com o parceiro ou a parceira da gente. Nós temos objetivos comuns, mas nós precisamos ter o nosso objetivo próprio, pessoal, de pessoa. Então, tu precisa construir a tua história para construir uma história junto com o teu companheiro. Ela sabe muito bem disso, eu já falei para ela, né?
E aí, e a Sabrina traz uma outra contribuição que eu acho legal, e quando ela faz esse questionamento de como é que é o Conselho de Justiça, eu acho que cabe, inclusive, não necessariamente no TCC, mas nós vamos sim fazer um artigo. A Catálises agora tem a publicação até fevereiro, um coleguinha, já te falei sobre isso. Eu acho que esse seu trabalho se encaixa perfeitamente, inclusive as contribuições que a Carla pontuou sobre a perspectiva, né, da lógica capitalista, para deixar um pouquinho mais claro, você fala isso, mas a gente deixar um pouquinho mais uma evidência, que a Catálises gosta, inclusive, disso. E aí, então, essas duas contribuições, entre outras, que a Sabrina trouxe, depois a Carla. Quando a gente convida a Carla para vir para a banca, a gente convida pelo conjunto da obra da Carla, né, que tem uma experiência não só acadêmica, mas ela tem uma experiência prática, concreta, na gestão da educação, como professora, então, em diversos campos da educação, não só na gestão, mas ela foi professora de sala de aula, né? Ela foi de áreas raro, mas ela também foi chão de fábrica, né? Sentiu na pele o que é ser professora, dos desafios. Depois está no serviço social, dialogando muito sozinha no serviço social, porque essa discussão ainda é uma discussão que não emplacou, né? Haja visto, Santa Catarina, que a relação do serviço social com as escolas é a relação de filantropia, não é a relação da importância do serviço social na escola como um ator importante, né? Desse sujeito coletivo. E aí a Carla traz para mim essa novidade que eu não sabia, que das 3 escolas que a Thaís disse, ela conhece 2 escolas. A Escola da Ponte até já seria muito para mim, porque se eu, que sou ciência social, que não discuti esse tema, já conheço, imagina ela que era da educação. Mas de 3 escolas ela conhecer 2, eu achei isso muito convergente, bacana. A contribuição que ela traz da LDB é significativa, é fundamental a gente limpar isso, né? Porque tem aí uma direção geopolítica importante que a gente precisa dar crédito aos sujeitos de fato e condenar quem deve ser condenado, né? Que no caso é essa lógica que o Fernando Henrique traz da perspectiva neoliberal. Isso já vem lógica ali com o governo Collor, aquela abertura do neoliberalismo terrível ali, desastroso, mas o Fernando Henrique, com todo o conjunto da obra dele, da sociologia, ele acaba fortalecendo isso também. Então, tu traz isso importante. Eu acho que você traz importante a questão da perspectiva capitalista, né, que ela, sim, a escola, ela não tem o poder sozinha de mudar nada, mas a gente também precisa aprender e dar crédito. Por quê? Porque a Europa é o berço do capitalismo e, mesmo assim, a gente consegue ter grandes experiências de entender que a educação é importante, que a formação do professor, que o conteúdo é importante para mudar as estruturas operativas da educação. Então, a gente precisa entender o que tem de diferente aí, né? Porque nós também somos um capitalismo periférico, mas nós somos capitalismo e, mesmo assim, a gente não conseguiu avançar em algumas agendas. Então, para mim, eu acho que essa contribuição é importante. Para o seu artigo, sobretudo, retomar essas questões, né, trazidas. Do Conselho de Justiça é muito importante, porque se a Sabrina traz isso, e você faz uma fala que eu também queria só retomar contigo, porque eu não anotei tudo, quando você diz ali que o Conselho de Justiça não nega o conflito, mas ele acolhe. Mas, para mim, ela tem uma justiça restaurativa, mas assim, quando eu conheço, né, acho que o Leoberto Grande, um dos precursores do direito da justiça restaurativa, é um juiz da infância e juventude, fantástico, mas assim, e é exatamente isso, nós não podemos negar o conflito, mas a gente precisa acolher o conflito e aprender com ele. E foi essa experiência que nós vivemos cotidianamente na nossa relação orientando, né? Tivemos momentos de conflito e como a gente conseguiu, muito mais pela generosidade da Thaís, e eu aprendi muito com ela, né? Aprendi muito com ela, porque ela sabe que eu faço isso
A minha mão é pesada, é dura, mas eu também consigo trazer no colo, eu consigo abraçar, eu consigo dar carinho, mas eu acabo, às vezes, pela necessidade de espremer o que o sujeito tem de melhor, às vezes eu causo um pouquinho de experimento nele, depois eu venho com mercúrio, com mercuriolate, com chazinho, eu venho com chazinho de preferência, né, dou um chazinho, mas eu tenho aprendido com a Thaís muito isso, ela tem sido muito generosa comigo e a gente aprende, sim, com o estudante e ensina também. Então, para mim, assim, o seu trabalho, a gente vai ver algumas coisinhas, que aí também na formatação a gente viu aqui que precisa só de ajustes. O trabalho dela, assim, é um trabalho que pode virar uma referência e ela vai, eu já disse para a Thaís que eu vou ainda ouvir muito falar dela. Eu espero que ela fique famosa antes de eu visitá-la para tomar o vinho aí na casa dela, que eu vou. Porque depois eu quero dizer, eu fui professora dessa moça que é famosa hoje, ainda vou aproveitar desse valor, pode ser. Vou tirar minha casquinha. Nada para mim é de graça. Relações do capitalismo também interferem na subjetividade humana, pode ter certeza. Tá bom, querida? Para mim foi um aprendizado, eu gostei muito de navegar, acho que a Carla está trazendo uma coisa muito importante, e a partir que essa discussão que a Thaís traz da escola democrática, eu consigo ver muito no projeto ainda muito incipiente, muito embrionário, no que a gente está pensando em fazer no estágio, aqui com os estudantes. A dificuldade e resistência que é tanto de professor quanto aluno, de ter alunos em estágio 1 e estágio 3 juntos. Há muitas pessoas apostando no prejuízo e não no crescimento. Estou tentando trabalhar essa ideia, Thaís, aqui. A Andréia testemunha. Começa a postura dos professores. E é de trazer a lógica de estágio não mais por, por essa perspectiva por temas, por agendas. Essa questão que você traz, que as escolas democráticas enfatizam muito, eu vejo isso hoje muito sinceramente. Não estou dizendo que a escola democrática está trabalhando para a lógica capitalista, mas, por exemplo, o meu companheiro trabalha numa fundação que tem uma abrangência internacional muito gigante e com muito impacto social, e eles trabalham muito dentro dessa lógica, que são a concepção por agenda, né? E não por território. Né? Então, são agendas. A agenda da água conecta o Uruguai, conecta o Brasil, conecta, entende? Então, por projetos, por comunidades. E eu estava um dia desse vendo no futuro um programa sobre escolas, não chamadas escolas democráticas, mas eu acho que, inclusive, essa escola aí que você abordou, eu vou retomar lá o programa, que ele fala... Ele nem fala em grupo de alunos, ele fala em comunidade de estudantes. Né? Ele usa a expressão comunidade, que é esse grupo de 6 a 9 anos, de 10 a 12. E eu achei tão bonito quando ele usa a expressão comunidade, porque tem um sentido importante no conceito aí que está querendo imprimir. Né? Então, quero te dizer que do ponto de vista dos bastidores, você foi uma aluna sempre muito presente, uma aluna em que eu jamais precisei correr atrás, precisei cobrar qualquer coisa, disciplinada do ponto de vista técnico-operativo, em planejamento, tem um rigor, tem um texto muito prazeroso, que eu acho que a revisora teve pouco trabalho com ela, porque o texto dela é um texto já sem ter passado pelo filtro. Ele é um texto muito palatável, porque ela acredita nisso, né? Então, fica menos difícil a gente falar daquilo que a gente acredita. Então, só espero que ela não suma das minhas listas, né? E que a gente possa construir daqui para frente não só uma relação de orientador orientando, mas uma relação para além disso. Né? Que eu acho que tem aí algumas outras relações de vidas passadas que nós nos cruzamos em algum momento, não sei quando. Né? Mas o meu agradecimento e fico muito feliz de que você está fechando esse processo com muita dignidade e com muito protagonismo enquanto mulher,
né, enquanto sujeita da sua história, e agora abrindo caminhos para na Terra, que tem muito a aproveitar dessa mãe, e ela nasceu de uma barriga muito privilegiada. Ok, querida? Gratidão. Ai, fico sem palavras, né? Só... E a gente já fecha para terminar, fazer a tua avaliação. Tá, como que é? Não entendi. Quer fazer alguma fala ou não? Já podemos dar por encerrado? Precisamos fechar um tempo e depois você volta. Isso. Tá bem. Então tá. Não, podemos avançar, então. Consegue tirar para mim, fecha aí, que aí eu vou sentar aqui com a banca e a gente vai avaliar o trabalho.